Menina não tem que só dançar e Exato, menino só jogar exato. futebol. A gente tem que ir muito para além disso, né? O menino pode fazer aula de dança, a menina pode jogar o futebol. Exato. Valéria Luizetti, jornalista, uma profissional que hoje atua como repórter na Jovem Pan News, mas já passou também pela Rede TV, né? Já passou também pelo Feiras e Negócios do nosso amigo Kaká, que inclusive já esteve aqui num dos primeiros episódios, né? Seja muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, aproveitando o gancho aí da sua abertura, para quem não está me vendo, eu sou uma mulher de 30 anos, eu tenho 1,65 de altura, sou branca e tenho os cabelos morenos, com alguns toques de loiro e os olhos castanhos também. Que legal. Bom, vamos lá. Esse episódio, para mim, é um episódio muito especial. Afinal de contas, estamos muito próximos da comemoração do Dia do Jornalista, que vai acontecer no dia 7 de abril. Então, eu quero já, de antemão, que você represente todos os jornalistas que a gente tem a mais admiração e respeito, a toda a categoria que tem nos apoiado, inclusive. Com essa homenagem aqui, eu vou te dar um presente que representa um presente nosso ao todo o jornalismo de todo o Brasil. Ah, obrigada, muito obrigada. É uma honra, um prazer estar participando aqui com você do podcast, ó, para quem pode ver aqui, ó. Muito obrigada. Cafezinho, né? Cafezinho. Bom, Precisa muito, né, do precisamos jornalismo. muito. Bom, é uma honra poder, lógico, representar a minha categoria. Para além disso, falar um pouquinho dessa profissão que é apaixonante e desafiadora ao mesmo tempo, né? Mas que é isso, tá há tantos anos acompanhando as pessoas, né? Sendo não só fonte de informação, mas também parceira das pessoas, né? Então, muito obrigada aí pelo convite. E a gente quer ouvir um pouco a sua história. Afinal de contas, como tudo isso começou? Essa carreira artística começou desde cedo? Como é que foi? Pois é, na verdade, o jornalismo ele veio bem depois, né? Quando eu decidi realmente seguir uma carreira mais voltada à universidade, né? E tomei essa decisão. Mas eu comecei minha vida profissional muito cedo na área artística, né? Eu comecei dançando aos 6 anos de idade, fazia aulas de balé, jazz, sapateado, lá em Osasco, onde vivo e vivi durante muitos anos. Então, enfim, comecei nessa carreira artística bem cedo. Aos 12 anos, ingressei no meu primeiro teatro musical, que foi A Grande Surpresa de Barney. Viajei o Brasil todo, a mãe ia junto, né, claro. E no meio disso tudo, vários festivais de dança. O universo da dança é enorme. Muitas pessoas que não fazem parte não têm essa noção, né? Mas o universo da dança é realmente muito forte aqui no Brasil, apesar de ainda faltar muito incentivo, né? Na arte, de uma Exato. forma geral, a gente sempre reforça isso, mas é um universo gigante e eu vivi ele aí até os meus 19 anos. Entre os 14 e 18 também dei aula de dança, enfim, fez parte para que então, depois, mais tarde, eu tomasse a decisão de me tornar jornalista. E é engraçado que muitas meninas, né, principalmente as mães colocam no balé, no jazz para fazer essas aulas, mas poucos acabam seguindo essa carreira. Você acredita que é por falta desse incentivo também? Eu acho que é você se encontrar no seu esporte. A minha mãe me colocou na dança porque eu sempre fui muito agitada, então ela viu ali de alguma maneira uma possibilidade de eu gastar essa energia, né? De dar conta. Então ela me colocou na dança, e tanto é que eu comecei primeiro no balé e no sapateado, e depois eu fui entrar no jazz, porque foi uma coisa que foi somatizando. E nesse processo todo Uma coisa também, vai puxando a outra uma coisa também. vai puxando a outra. Nesse processo também eu passei por dança do ventre, circo, tudo que tinha de aula, eu Até só entrava circo. na sala de aula Fazia. e fazia. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma questão de identificação. Eu acho muito importante os pais terem esse respeito pela vontade da criança, né? Eu me identifiquei muito com o esporte e levei isso para minha vida.
Mas muita gente não se identifica, de repente é uma luta, né? A gente fala, principalmente hoje em dia, né? Menina não tem que só dançar e Exato, menino só jogar exato, futebol. A gente tem que ir muito para além disso, né? O menino pode fazer aula de dança, a menina pode jogar o futebol. exato. Então, eu acho que, na verdade, no fundo é isso. Você entender ali com a criança, no processo, pré-adolescente, quais são, de fato, as vontades dela, com que ela se identifica, para que ela consiga ter uma consistência no esporte, que é tão importante, né? Em qualquer esporte, qualquer atividade física. E você também canta, é isso? Eu também canto. Agora mais no chuveiro, né? Um Mas pouco. desde pequena você já cantava também? O canto foi uma coisa que foi acontecendo para mim, exatamente por conta do teatro musical, né? Eu entendi ali que eu tinha que desenvolver essa parte do canto, porque, para quem não sabe, mesmo o cover ou ensemble, né, que a gente chama em teatro musical, que é aquele coro que faz mais aquele peso, ele também canta e dança, né? Faz tudo junto e misturado. Sim. Então, eu entendi que se eu quisesse aquilo no momento, eu precisaria desenvolver a parte do canto, né? Então, comecei aí com 12 anos fazendo aulas de canto, tive algumas pausas aí no meio do caminho, mas fiz com grandes nomes da música, do teatro musical, Paula Capovilla, Adriano de Sidney, enfim, foram grandes mestres e foi uma experiência maravilhosa que hoje eu também acabo levando para o jornalismo, Sem né? dúvida, Não tem como, é voz. sem dúvida. Aí também é interessante, provavelmente você teve um acompanhamento com fonoaudiólogos também, né? Tive. Deveria ter tido mais. Porque a gente muitas vezes vai fazendo ali no feeling, né? Mas tive também. Tive um acompanhamento com fonoaudiologia, até porque é um processo de você, do canto, para além de você ter ali a técnica, tudo mais, é você se encontrar com a sua voz. E é engraçado falar isso, porque assim, durante muitos anos eu não me identificava com a minha voz, eu não gostava de ouvir a minha voz, eu tinha Acho que ninguém problema. gosta. Pois é, mas aí pra Eu gente detesto me ouvir também. nós que somos comunicadores é difícil, né? Porque você precisa se ouvir e ser crítico com o que você faz e produz, né? Até porque a gente tem uma responsabilidade muito grande Exato. nisso. Então, assim, foi um processo ali para eu me encontrar com a minha avó, sentir que ela tinha amadurecido, principalmente na parte do jornalismo, que eu passaria uma credibilidade realmente com ela, né? Foi um processo, mas deu certo. E tudo isso te ajudou porque o balé, a dança ajuda muito com a questão corporal, além da voz, a comunicação. Eu acho que é o prato cheio de um grande jornalista, né? Eu acho que, é claro, todas essas minhas experiências anteriores, elas se somatizaram para que hoje eu me tornasse a profissional que eu sou. Cada profissional é único, né? Tem o seu jeito. Mas quando a gente fala em televisão, tem sim alguns cuidados, né? O primeiro deles é que a notícia é o principal. Então eu não posso ficar fazendo ali grandes movimentos, grandes gestos, tomar cuidado onde eu posiciono ali o microfone, porque a atenção realmente tem que ser a informação que eu estou passando ali naquele momento, né? Então tudo isso me ajudou para que hoje eu esteja mais preparada, né? E não ter que pensar mais nisso, focar realmente no conteúdo. E é verdade que você, muito jovem, você foi como um Rapunzel na festa de aniversário da neta do presidente de Angola? Conta essa história pra gente. Exatamente. Foi uma trend, assim, na minha vida. Durante 2 anos e meio, mais ou menos, eu trabalhei como princesa Disney em várias festas e Eventos. eventos aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Era uma empresa bastante grande. E aí eles começaram essa movimentação internacional também. E aí surgiu essa proposta. Olha, vamos para Angola. Era um show de 10 princesas. Nesses shows a gente cantava ao vivo, era tudo ao vivo, tudo bem profissional, microfonado. E aí eu topei, claro. E aí foi uma loucura, porque a gente tinha pouquíssimo tempo, então corre com passaporte, corre com visto. Acabou que no final das contas o visto não ficou pronto de ninguém. Olha isso. Aí a gente chegou no aeroporto. Aí o que acontecia? Na época, hoje eu não sei como tá, mas para Angola só tinham voos de terça e quinta-feira. Como a festa era no sábado, a gente tinha que ir na quinta e voltaríamos na terça. E aí, quinta-feira, tínhamos que partir para Angola, sem visto. E aí, como fazemos?
o presidente da Angola ligou pro aeroporto e falou o seguinte: vocês liberam todo mundo aí, que eles vão chegar aqui e a gente já dá o visto. E ainda foi na época da Ebola, Nossa. a gente chegou lá, graças a Deus, não tinham casos lá na Angola especificamente, Você mas a tinha quantos gente, anos na época? eu acho que eu tinha ali uns 19, 20 anos. E aí, quando a gente chegou lá, inclusive, foi a primeira vez que eu me deparei com uma pessoa completamente aparelhada ali com relação a vírus, né? Aquela preparação que depois, né, anos depois, 2020, a gente infelizmente se tornou tão comum pra gente por Foi conta da assustador Covid. naquele primeiro momento. Foi bem esquisito, mas eu sabia que não tinham, era uma questão mais ali de controle e contenção, né? Uhum. E aí a gente chegou no aeroporto, já deram um visto pra gente, a gente ficou 5 dias lá, a festa Deu deu tudo tudo certo. certo. E foi uma experiência única, realmente, conhecer o país. Nós tivemos oportunidade também de conhecer um pouco mais a Angola, é, que é uma loucura, né? Uma dualidade assim gigantesca, a discrepância entre a parte alta e a parte baixa, que a gente diz, né? Mas É foi muito mais discrepante do que aqui, né? bastante. Bom, eu diria que é quase que páreo, assim, é complicado, é que são outros contextos, né? Culturais, sociopolíticos. Eles passaram por uma guerra civil que, enfim, castigou muito o país, né? Demoraram para começar a se recuperar. Mas, enfim, foi uma experiência maravilhosa, deu tudo certo, voltamos vivos, com saúde, e é isso que importa. Tá aí, né? E Contando história. ficaram as lembranças, é claro. E o que que aconteceu no meio do caminho que você vinha seguindo uma trajetória artística e você decidiu estudar arquitetura e urbanismo? Pois bom, quando eu saí do ensino médio, eu tinha acabado de me formar ali em dança, né? Eu já tinha uma carreira enorme na área artística, então eu sabia exatamente quais eram as dores e as maravilhas de viver de arte no Brasil, né? Então, naquele momento eu me questionei. Eu sempre tive a vontade de fazer uma faculdade, uma graduação, isso para mim era inegociável. Então eu coloquei ali na ponta do lápis se eu realmente queria seguir ali. Na época eu até conversei com a minha mãe se a gente de repente abriria um estúdio de dança, por onde eu poderia seguir. Mas eu entendi que o meu caminho talvez fosse outro. Eu sempre fui muito conectada com arte de uma forma geral. Então, quando eu era mais nova, eu gostava de desenhar. A gente não tinha o celular ali grudado, né? Como as gerações de hoje, a tela ali a todo momento. Então, eu gostava muito de desenhar no meu tempo livre. Tinha um jogo que ainda tem, não sei se pode falar, que Pode? chama The Sims. Sim. E eu adorava virar a noite construindo casinha no The Sims. Virava noites e noites das minhas férias fazendo isso. Foi o gatilhozinho para E você aí eu buscar. fiz um teste ali de aptidão, né? Enfim, falei, acho que pode ser uma possibilidade. Aí saí do ensino médio, fiz um ano de cursinho, e foi quando eu ingressei em arquitetura e urbanismo na Escola da Cidade, que é uma faculdade super renomada aqui em São Paulo, né? Fica ali na República. E, enfim, foi nesse período, inclusive, que eu trabalhei aí com eventos em paralelo, foi uma loucura. E por conta disso eu cheguei nessa decisão da arquitetura e urbanismo, mas durante o processo do curso eu fui entendendo que na prática talvez não fosse bem isso, que eu sentia falta de algo mais, tinha uma parte minha que estava um pouco adormecida ali, que estava querendo falar mais alto e não estava acontecendo. Talvez, não sei, enfim, se eu tivesse continuado depois com a maturidade, tivesse me descoberto em alguma área, mas ali naquele momento eu optei em encerrar o curso, trancar, até porque eu passei também no musical, que foi uma loucura. Mas foi isso. E aí não me arrependo de ter testado, tentado Fez durante um ano, mais ou menos? um ano e Um ano e meio. meio. Mas a graduação lá, na época, eram 6 anos integral. Uau. Tenho vários amigos que se formaram, inclusive uma delas se tornou minha grande irmã, a Amable. Hoje ela mora na Bélgica, tem uma família linda lá. Mas, enfim, não prossegui, acompanhei os meus amigos ali e achei melhor deixar só para eles. E quanto tempo depois levou para você chegar à conclusão que era o jornalismo? Então, quando eu saí, aí aconteceu um processo ali, né? Porque quando eu estava trancando o curso,
um amigo meu da dança me arrastou para o Rio de Janeiro, falou assim, olha, eu tenho uma audição lá para fazer de um musical, vem comigo, vem comigo. E eu falei assim, ele se chama Lucas, né? Até hoje é meu amigo. Falei, Lucas, meu Deus do céu, faz anos que eu não faço audição, tô fora do mercado, né? Tava ali mais focado na arquitetura, no máximo trabalhando com evento, mas é bem diferente você fazer uma audição para um teatro musical, Sim. né? Um peso muito maior. Não, vamos fazer. Aí fui, fiz. Enfim, acabou que eu passei e ele não. Olha Coisas como do a vida, destino. olha como a vida é. E aí era para apresentar um musical do Rock in Rio no Rock in Rio. Então, era um mês de ensaio no Rio de Janeiro e mais as 2 semanas na cidade do rock apresentando ali, né? Que foi uma baita experiência também. Nós apresentávamos 5 vezes por dia de Rock in Rio. Uau. Nosso palco era de frente com um palco mundo. Então, assisti todos os shows. Tem a recompensa, né? Foi a exaustão vinha no final do dia, É, mas assim, foi uma experiência única, realmente conheci pessoas maravilhosas, o elenco estava muito entrosado, foi uma experiência muito boa. E aí, quando eu voltei de lá, eu já voltei com essa ideia de que eu precisava voltar a estudar, porque eu tinha parado a minha graduação, estava vendo os meus amigos todos se formarem ali, seguirem com as suas carreiras, e eu ainda estava com aquela sensação de que eu estava meio perdida, né? fazendo várias coisas, mas sem uma É, definição muito clara. tudo e nada ao mesmo tempo, Aham. né? E aí acabou que eu voltei, decidi voltar para o cursinho. Num primeiro momento eu ia prestar artes cênicas, só que ainda tinha aquele receio de e como vai ser viver de arte, né? E se não der certo, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? E na época eu já tinha DRT tanto de bailarina como de atriz. Então eu identifiquei que assim, desculpa, caso não desse certo, Você tinha um plano B ali. eu identifiquei que caso não desse certo, a opção seria dar aula, que eu já tinha dado durante muito tempo e eu não tinha, assim, naquele momento me identificado. Hoje eu já tenho um pensamento diferente com relação a isso, mas para a área de comunicação. Uhum. Mas na época eu não me via ali na área artística ministrando aulas ou sendo uma acadêmica. E aí, conversas com minha mãe, que é minha melhor amiga, inclusive um beijo, Rosa, te amo. Minha melhor amiga até hoje, me entende como ninguém. Ela virou e falou assim: Filha, você sempre foi super comunicativa, se expressou bem, conversou com todo mundo sobre tudo. Inclusive, tem histórias da minha infância voltadas que a gente pode retomar aí, que eram muito boas, que realmente me levam hoje para o jornalismo, faz total sentido. E aí eu falei: bom, vamos ouvir a mãe, né? Só que por que que talvez eu não tenha tomado esse passo antes? Porque minha mãe tinha 2 sonhos. Um deles era ser bailarina, que eu já tinha sido, e o segundo era ter sido jornalista, que ela acabou não desenvolvendo esse sonho porque na cabeça da minha avó, a mãe dela, ser jornalista era ter que ir pra guerra, era Tipo, Glória loucura, entendeu? Maria, Era né? colocar a vida em risco. E aí ela acabou, na época, acatando esse pedido da minha avó e foi fazer letras. Aí eu acho que aconteceu essa dúvida, será que eu vou para o jornalismo? Tô seguindo só um sonho dela, né? E acabou que eu acatei, prestei jornalismo e entrei então na faculdade Casper Libero, que foi onde eu me formei e me arrependo zero, foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Aí, dona Rosa, ó, parabéns, porque se não fosse a senhora, a gente não estaria aqui diante de uma grande jornalista. É verdade, Dona Rosa tem um papel importantíssimo até hoje, viu? Até hoje é uma das minhas maiores incentivadoras. Mãe é Ela, mãe, né? Tem seu mãe é sentido mãe. também, né? E é muito legal, porque quando ela tá um pouco mais livre ali, ela fala, ai, me avisa quando tiver ao vivo, que se eu tiver disponível eu vou te Eu vou te assistir. assistir. E ela é crítica, viu? Ela não é do tipo que só passa a mão na cabeça, não. Ela fala mesmo, ó, aqui aconteceu tal coisa, você poderia ter falado de tal maneira, você poderia ter feito dessa maneira. E aí a gente, lógico, né, dentro da profissão vai triando ali, até porque ela também é público, né? Então é importante essa visão. Mas a televisão surgiu na sua vida até antes do jornalismo, como bailarina. Exatamente. Eu sempre tive uma relação ali com a televisão, desde muito nova, que a gente ia naqueles concursos, tinha muito Uhum. concurso de auditório, né? É, e então a gente sempre estava dançando, ensaiando.
para esse tipo de apresentação. E no ano que eu estava no cursinho, para entrar em jornalismo, que foi o meu segundo ano de cursinho, me chamaram para, enfim, fazer alguns trabalhos ali no SBT como bailarina. Eu cobria grande parte das férias das meninas, então assim, tava sempre lá gravando. E fiz programa do Silvio Santos, com o próprio Silvio Santos, programa da Eliana, Celso Portiolli, enfim, a gente estava sempre lá. Inclusive, eu lembro até que eu cheguei a dançar na estreia do Zé Felipe, que hoje, né, é um grande nome aí da música nacional. Quando ele estava começando, e eu tava lá, tive o prazer de ter feito parte desse processo. Enfim, foi uma experiência maravilhosa que, claro, me preparou para esse momento também agora, né? Saber lidar ali com a televisão, saber como as coisas funcionam. Mas teve esse primeiro passo para hoje eu estar na TV de uma outra maneira. Mas eu tenho certeza que uma curiosidade de quem nos assiste, como era o Silvio Santos com as bailarinas? Assim, ele sabia exatamente quem era cada uma, ele sentia falta. Eu sempre teve muito respeito. Muito respeito, extremamente carinhoso. Eu lembro que na minha primeira gravação com ele mesmo, porque nós fazíamos alguns dias de insert, né? Que eram gravações à parte, sem plateia e tal, que era mais para pegar as coreografias. E fazíamos a gravação junto com todo mundo, inclusive o Silvio. E na minha primeira gravação com ele, no intervalo, parou, virou para o Liminha e falou assim: Liminha, eu percebi que nós temos bailarina nova aqui, é isso mesmo? E eu, assim, tremendo, né? Tremia. Lembro até hoje, a mão suava. E aí o Liminha apontando para mim, ali. E aí ele veio, conversou comigo, falou assim: seja muito bem-vinda, você é muito bonita, né? Enfim, sempre muito aberto, deixa muita saudade, Sem né? dúvida. Quem É um dos cruzou. caras que eu mais admiro, assim. Eu tive o prazer de conhecer e conversar com o Silvio Santos. Foi uma experiência fantástica e foi meio aleatório, porque o Jassa ficava do lado da faculdade que eu estudava, da FMU. E eu encontrava com ele praticamente todos os dias, que para ir trabalhar eu passava em frente à casa dele, tanto que eu soube que a filha dele foi sequestrada pela imprensa ali, né, tudo, que eu até então não sabia o que tinha ocorrido. E eu encontrava muitas vezes ele ali no Jassa. Uma vez estacionei meu carro, tudo, daí eu fui falar com ele, fui falar que eu era um grande admirador do trabalho dele, tá? Ele me chamou para conversar enquanto ele estava lá no Jassa, fiquei batendo um papão com ele, uma pessoa maravilhosa. Muitos dizem que ele era bravo, eu, pelo menos, quando tive a experiência de conversar com ele, não achei ele nada bravo, pelo contrário, uma simpatia. Quem teve o prazer de cruzar o caminho com o Silvio Santos realmente sempre leva alguma história e alguma impressão assim para além do básico, né? Ele era uma figura realmente muito E ele marcante. também era um revelador de talentos, né? Em nenhum momento Sim. você chegou a ter essa conversa com ele. Não. Às vezes que eu cruzei com ele, talvez porque minha experiência no SBT não foi realmente de uma contratada ali por um longo prazo, por Uhum. um longo período, acabou não sendo dessa maneira. Mas ele era realmente uma grande figura. E você falou dele ser bravo, né? Na verdade, eu acho que ele não era bravo. É que o Silvio sempre estava a par de tudo que estava acontecendo. Ele era quase que uma figura onipresente, Ele tinha assim. tudo sob Eles controle, né? sabiam quem eram os funcionários dele, como que as coisas funcionavam. Então, eu acho que quando as coisas saíam do prumo de alguma maneira do que ele esperava, ele tentava ali, né, puxar Puxar de de volta. volta. Então, acredito que isso, inclusive, isso é muito do papel de um empreendedor, né? Principalmente quando você fala de uma empresa do tamanho que é hoje o SBT, né? E a sua primeira experiência efetiva trabalhando na televisão foi na TV Cultura? Foi. Na verdade, teve um breve passar ali primeiro pela TV Bandeirantes, que eu fiz parte do canal Terra Viva, mas foi assim uma experiência muito rápida, porque os processos seletivos para estágio eram todos muito próximos ali, né? E aí me chamaram para cultura, era para uma coisa mais próxima do que eu queria, que era ser pauteira dos jornais. E aí eu fui. Isso foi no meu terceiro ano de graduação. E aí
Fiz os 2 últimos anos de graduação como estagiária na cultura, né? O primeiro ano como pauteira dos jornais, o segundo fui para a edição do Matéria de Capa, inclusive fatídico ano da pandemia, né? Que foi um caos. Imagina. Ter concluído minha graduação, né? Enfim, também foi bastante desafiador no meio disso tudo. E, enfim, e aí depois continuei na cultura. Graças a Deus deu tudo certo. Fui efetivada como produtora do Roda Viva. Devo isso a muitas pessoas lá dentro que, enfim, torceram e torcem, que torcem ainda pelo meu sucesso. E, enfim, fiquei 2 anos como produtora do Roda Viva, trabalhando diretamente ali com a Vera Magalhães, uma grandíssima profissional que até hoje, enfim, eu aplaudo de pé porque realmente é muito boa. E aprendi muita coisa com ela também, trabalhando diretamente ali. Fiquei 2 anos no Roda, então ao todo foram 4 anos na TV Cultura. E cada ano parece que são 10, né? De aprendizado, não é? Televisão é bem intenso. Televisão é bem intenso. Mas eu sempre converso com amigos, também repórteres, jornalistas nas pautas. E eu acho que é um pouco disso que move a gente na profissão também, essa intensidade, sentir que tá vivo, tá vivendo, ver o factual acontecendo na sua frente, sabe? Poder reportar isso é uma responsabilidade Sem dúvida. gigante. Ali você forma opiniões, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, você está vivendo a história. É. Você está vivendo a sua vida junto com a história. E depois você foi para a Rede TV. Depois eu fui para a Rede TV. Aí foi um processo realmente. Passei por um processo seletivo, ninguém me conhecia lá. Foram conhecer o meu trabalho exatamente por conta dessa aplicação que fiz para vaga. Passei por um processo seletivo e aí entrei como repórter lá efetivamente, né? Porque na cultura eu comecei a fazer algumas reportagens. Ali foi um momento, e eu falo que foi um caminho muito saudável, porque eu passei por todas as áreas. Foi uma Eu transição sei ali de como. bastidor para a linha de frente, né? Exatamente, eu sei exatamente como tudo funciona, as dores e as delícias de cada área. Então, isso ao mesmo tempo faz com que a minha relação hoje, enquanto repórter, em frente às câmeras do vídeo, porque eu sou o rosto que está transmitindo ali, mas por trás tem milhares de Exato. pessoas para que aquilo dê certo, né? Então, eu acho que isso fez com que hoje eu tivesse um trabalho conjunto com a equipe diferente de uma pessoa que de repente só chegou lá por uma indicação, enfim. Então, foi algo realmente construído tijolinho por tijolinho, assim, que, enfim, eu olho para trás e sou muito grata pelo processo, que hoje me deixa muito mais preparada, né? E aí foi isso, entrei na Rede TV exatamente como repórter, já tinha ali alguma experiência, tanto na cultura quanto também no Feiras e Negócios, que foi anterior a isso, né? Foi no meu último ano da cultura que eu conheci o Kaká, ele me convidou. Então, nesse processo, realmente me consagrei como repórter, que era o meu sonho, a minha vontade desde a época da faculdade. Cheguei a fazer curso de locução, curso para repórter de TV, e é importante, viu? É muito importante que corra atrás. Uma coisa que é importante a gente enfatizar é a importância do trabalho em equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho. E eu acho que a grande dificuldade, principalmente para um jornalista, é criar essa afinidade com a equipe, porque ela depende muito da equipe, né? Exatamente. Então, quando você chega num local novo, a equipe tem que confiar em você, você na equipe, é uma troca ali. E dependendo da ocasião, tem que ser uma sinergia realmente muito grande. Eu tive, enfim, o prazer e a tristeza de cobrir no ano passado o caso da Voepers, né? Fui para o interior, estava junto ali dos meus cinegrafistas, e para quem acompanhou a cobertura, foi um Deus nos acuda, assim como geralmente né? Enfim, eles tentam organizar ali na medida do possível, mas são muitas autoridades, tudo muito no calor do momento, né? Então entrava IML, entrava bombeiro, defesa civil, todo mundo junto e misturado, e eu lembro que estava muito frio e chovendo.
E aí, do nada, começava a esquentar durante o dia, a gente tinha que ir tirando capa de chuva e casaco, e nananã. As sonoras, a gente fazia tudo ali meio... Os perrengues são Teve uma sonora que eu lembro até hoje, eu fiz ajoelhada para não vazar nas outras câmeras, né? Porque eram muitos repórteres é ali, tudo apertadinho. segurando o microfone. A hora que terminou a sonora, eu não conseguia levantar. Tiveram que me ajudar para levantar, eu não sentia nem meu joelho mais. Mas assim, é isso. Se você não tem num momento como esse uma sinergia com a sua equipe, principalmente naquele momento com a equipe direta, você não consegue entregar um bom trabalho, assim, não consegue entregar um bom resultado ou algo próximo do que você imagina, né? Então, realmente é muito necessário isso. Agora, um outro ponto que eu acho que eu queria abordar contigo, saindo um pouco dessa esfera, que é assim, a importância da comunicação também no empreendedorismo, que a gente vê que falta bastante, principalmente para os pequenos negócios, né? E você se especializou nisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da comunicação e também como a Valéria hoje, ela também consegue ajudar essas pessoas que querem aprimorar. Perfeito. Eu concluí no ano passado uma MBA em marketing na Exalc USP, né? E isso surgiu, a ideia de fazer essa MBA surgiu exatamente porque, assim, o meu trabalho também está na internet, né? Então, como que você trabalha a sua imagem? Porque de alguma maneira a minha imagem também é uma marca, Sem dúvida. né? Todos, Mais valiosa até que o logotipo. exatamente, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um meio, quando a gente fala ali de Instagram, TikTok, que não cabe a mim, por exemplo, alguns tipos de conteúdo que eles vão reduzir a minha credibilidade. Então, inclusive meu TCC foi sobre isso, sobre como jornalistas de televisão que estão ou saíram de televisão têm produzido conteúdo. Fiz algumas análises, exatamente para entender qual que seria aí esse caminho, porque, enfim, não cabe a mim, de repente, não hoje, né, enquanto jornalista, de repente, se um dia eu for para o entretenimento, tem um pouco mais de espaço ali, né, que é um caminho que acontece com muitas jornalistas, Sim. exemplo de Fátima Bernardes, Patrícia Poeta, né, que saíram do hard news e foram aí para o entretenimento, então ele dá um espaço um pouco maior para uma dancinha no TikTok, né, para uma brincadeira um pouco mais livre ali. Sim. Mas quando a gente fala do jornalismo diário, a construção dessa imagem, do diálogo com o público, primeiro ele precisa acontecer, segundo ele tem que acontecer de uma maneira saudável, né, que eu não perca a minha credibilidade ali. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer esse MBA. Só que daí ela me deu, quando a gente fala MBA, para quem não sabe, ela tem um enfoque aí para gestão, né? Diferente de uma pós-convencional. Exato. Então, ela me deu um panorama um pouco mais ligado aí também ao empreendedorismo. E eu tenho muitas amigas empreendedoras também, que tem loja de roupa fitness, que tem, enfim, milhões de possibilidades, né, aí no mercado, e fui entendendo também junto delas essas dores da comunicação, porque hoje todo mundo precisa se fazer presente na internet, seja num site, seja na rede social, enfim, todo mundo precisa estar ali presente, né? Quem não está Então, presente hoje se fazer lembrar, né? é, Então, e é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, acho que se eu fosse dar uma dica hoje, é um processo. Você, empresário, empreendedor, entenda, é um processo e você precisa começar esse processo e permanecer nesse processo. É como fazer atividade física. Você começa hoje, mas não adianta você fazer um mês e e para. depois parar, largar Exato. de mão e daqui a 2, 3 meses voltar e achar que vai estar da mesma maneira. Não, não é assim que funciona, é um processo. Então, assim, primeiro ter a constância que a gente fala, entender o teu público-alvo, o teu nicho, né? Para então você produzir um conteúdo direcionado para ele, entender como as plataformas estão funcionando minimamente, por mais que você pague alguém para fazer isso, você precisa entender, Exato. porque a plataforma é sua, né? Então entender como que tem mudado as políticas de privacidade, enfim, tudo isso para então você ir construindo uma audiência, um público cada vez mais sólido e consistente.
E também o outro lado, que daí entra a minha parte como jornalista, o CEO, o empresário, o dono, essas pessoas dos maiores escalões das empresas estarem cientes de que eles muitas vezes podem ser o rosto daquilo e falar com mais propriedade, melhor do que ninguém sobre o negócio deles. E aí, é claro, entra a timidez, aí entram muitos pontos, né? Mas que podem ser rompidos se de repente com media training, com uma prática de exercícios, tudo é prática, tudo na vida é Sem dúvida. prática, né? Então começar ali gravando um vídeo, não gostei, faz de novo, tenta outro Depois que dia. pega as manhas, vai que vai, né? O importante é isso, é estar de alguma maneira, nem que você delegue isso para alguém, mas que seja um fluxo constante e que você entenda exatamente para quem você está comunicando. Isso é tão importante que, principalmente o pós-pandemia, mudou muito o comportamento de consumo, que antes as pessoas no consumo elas se interessavam pelas marcas. Hoje, a- além do efeito pandemia, também as novas gerações, elas querem saber o que aquela empresa ela pensa. E para saber o que aquela empresa pensa, é necessário que quem está à frente se apresente e mostre qual é o pensamento dela, né? Então, você vê hoje muitos jovens deixando de consumir determinados produtos em função de ter embalagens plásticas, né? Então, é muito importante esse tipo de conexão e acessibilidade, porque o que acontece é que antes você chegava com, você nem sabia que era um presidente de uma Volkswagen, por exemplo. Hoje você não só sabe quem é, como você tem acesso de se comunicar com ele pelas redes e tudo mais, né? Então, essa proximidade, ela é fundamental. Você mencionou, né, dos presidentes, CEOs, inclusive, eles têm feito um trabalho de comunicação, principalmente quando a gente fala do LinkedIn, né, que é uma plataforma um pouco mais voltada para o ambiente Uhum. profissional, tem investido muito ali na imagem deles também, porque assim como você disse, as pessoas estão indo atrás, estão buscando de saber, ah, você é uma empresa que fala sobre igualdade de gênero, e aí de repente você vai numa rede social e o CEO da empresa tá cometendo um crime ali, falando, Exato. né? Enfim, as A gente tem o pessoas. efeito Madeiro, né? De um pronunciamento inadequado que aconteceu. Exatamente. Várias marcas Há a gente várias, pode várias, citar, né? exato. E principalmente quando a gente fala num momento também de polarização política, Exato. né? Porque, enfim, as pessoas em anos eleitorais ficam com os nervos à flor da pele. Ano que vem teremos Novamente, novamente eleições presidenciais e as pessoas passa ficam, rápido, né, o tempo. passa muito rápido, Não muito dá nem tempo de bastante. esfriar um debate, daqui a pouco já começa a esquentar de novo, né? Pois é, por isso que muita gente se apaixona pela política, né? Muitos jornalistas. Legal. Muito obrigado, Valéria, pelo seu tempo, pela sua presença, com esse bate-papo que foi muito bacana. Parabéns novamente pelo Dia do Jornalista e espero que você volte outras vezes, porque tem muito mais história bacana aí para contar. Obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada pelo bate-papo. Espero que todo mundo tenha gostado aí também. E vamos, papo é o que não falta, né? Vamos conversar sobre outros assuntos também. Para quem quiser te seguir, quais são suas redes? Valéria Luizete, LinkedIn Valéria Luizete, pode me seguir, me chamar lá, a gente conversa, fala sobre profissional. Se quiserem dicas fitness, tem lá também um pouquinho nas minhas redes sociais. Enfim, eu tento sempre trazer um pouco o público para um pouco mais perto, né? Para eles entenderem quem eu sou também como pessoa, né? O que que eu gosto, o que eu não Isso é gosto. importante, né? Conhecer a pessoa, não só o É profissional. importante porque não tem como a gente ser 100% imparcial, Ah, né? De alguma maneira, a nossa história, a nossa trajetória tá ali também no nosso trabalho, né? Quem nós somos, como nós nos expressamos, o que que a gente consome, o que que a gente faz da vida pessoal. Enfim, então estão todos convidadíssimos para irem lá nas minhas redes sociais e a gente trocar aí um bate-papo. obrigado, viu? E para você que nos assistiu, se você gostou desse episódio, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o conteúdo com as pessoas que você acredita que vai gostar da história da Valéria, né? E agradeço demais novamente toda a interação, nós lemos todas as mensagens,
procuramos responder todas elas e a gente está muito feliz com o engajamento de todos vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!